Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como vocês gostarem, que estiverem ouvindo e me vendo, contemplando, pessoal, a anatomia da nossa voz, né? E a incongruência dessa dor que vocês têm a respeito de uma voz completamente incompatível com a imagem feminina, com a identidade de gênero de vocês, né? Eu tentando hoje pela manhã, eu fiquei me deparando com o meu trabalho de conclusão de curso, onde desde 99, na verdade 2 anos antes ainda, eu já estudava a respeito do assunto. Era muito pequeno, muito restrito, né? Os referenciais, as coisas que poderiam, na verdade, se pensar, né, a respeito de voz, porque se falava mais, na verdade, na cirurgia de genitalização, que seria a redesignação, né? Que vocês tanto buscam primeiro, né? As questões de endocrinologia. Então, era muito, muito, muito restrito. E aí a gente vai buscando, vai se aprimorando e automaticamente vai criando, né, mais conceitos e mais conteúdo a respeito. Então hoje eu peguei e me emocionei olhando, né? Me desculpem a qualidade do material, mas eu acho que fala por si exatamente o tempo antigo, né? Esse é o estudo do padrão vocal no transexualismo. Em 99, 16 de dezembro de 99, foi, na verdade, feito a defesa, né, e a apresentação, onde eu já buscava quais eram os mecanismos que as mulheres trans procuravam fazer para passar uma imagem vocal mais feminina. Então, eu percebi a dor, né? E tentando falar de dor, eu busquei depoimentos em telejornais, na época era Teledomingo, e o Teledomingo me apresentou alguns comentários e documentários onde eu conheci pessoas, 2 desses documentários, que foram extremamente importantes para a realização desse primeiro trabalho. Qual era a principal dificuldade? A manutenção de um padrão vocal feminino. Não conseguia manter, né? Porque, na verdade, escutavam vozes, divas, né? E onde se serviam de exemplos de imagem. Então, Silvia Pfeiffer era muito conhecida, atualmente a Ivete Sangalo, Ana Carolina, né? Mais ou menos nesse nível. Mas na época, o que me diziam, né? Me diziam que mantinham por um tempo, 5, 10 minutos, uma impostação assim, mais nasal, com aquela fonação em sorriso, típico Roberta Close, né? Não consegue manter, gente, não consegue manter porque está usando só essa região, né? Apertando a laringe porque faz ajustes que não são exercícios especializados e automaticamente o que acontece? Assim vai falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí no final da emissão, tá fadigado, tá rouca, tá soprosa, né? Tá grossa, né? E automaticamente o que acontece? Frustração, dores, né? Sensação de autoexclusão, porque não conseguem, na verdade, manter um padrão vocal feminino. E o que acontece nisso tudo, né? Para ver que como voz atinge muito, né, o nosso emocional. Além de ansiedade e depressão, procuram se isolar. Porque é isso que acontece, né? Quando eu não consigo passar uma
credibilidade da minha imagem vocal pela minha voz, eu me sinto um embuste. Então, o que acontece? Eu me excluo, autoexclusão, né, na verdade, porque eu não quero falar no telefone, eu tenho receio de seduzir pela voz do meu marido, meu namorado, né? Todas essas questões. Por quê? Porque eu não convenço, né? Se eu não consigo convencer pela minha voz, automaticamente eu me retraio. E aí vem todos os processos de auto-rejeição, que eu acho que é a coisa que mais faz a pessoa se sentir cada vez mais introjetada nessa dor, né? E aí vem nos procurar. Será que vem nos procurar? Será que sabem que existe essa terapia vocal? Esse treinamento, essa fisioterapia vocal? Será que isso está devidamente acessível? Eu fico me perguntando, porque às vezes o que acontece? Mulheres trans vão primeiro no endócrino para usar a questão da terapia hormonal, a hormonioterapia, que eu acho fantástico, tá? E quanto mais cedo for essa medicação, né, essa interação medicamentosa, né, que vocês fazem, e eu torço muito que vocês façam cada vez mais cedo, né, na pré-adolescência já, procurem isso, porque faz toda a diferença. Endocrinologia, vocês vão buscar implantação de mamas, vocês vão buscar implantação de glúteos, vocês vão até na panturrilha, né? Principalmente para fazer os contornos, né, do corpo, cada vez mais adequando uma imagem mais feminina. Porque vocês são mulheres, para mim não tem diferença alguma, né? Essa é a identificação do gênero, o gênero é o que importa, né? E daí se faz a diferença fundamental entre identidade de gênero e orientação sexual, né? Muita gente confunde isso. Vocês são mulheres, e como mulheres vocês têm direito à adaptação, à consistência, à essência e à qualidade de uma voz feminina. Esse é o meu ideal, que eu busco procurar diminuir, minimizar cada vez mais a dor de cada uma de vocês. E por isso eu estou buscando fazer esse treinamento, tá? Vamos diminuir essa dor, vamos botar essa voz para fora, vamos procurar construir essa persona vocal bonita, suave, sensual e mais feminina. É possível, sim. É possível fazer um treinamento onde vocês consigam se sentir seguras, adaptadas e cada vez mais condizentes a essa voz, com essa imagem, com esse padrão vocal. Basicamente é isso. Só que eu acho que vocês precisam entender um pouquinho, né, do que é a anatomia, do que é essa laringe, o que é essa laringe, o que é esse aparelho fonador, né? A voz ainda é muito repleta de mistérios, né? Mas ela é feita basicamente por duas forças muito importantes e uma terceira, que é um alto-falante. A primeira, gente, é a questão dos nossos pulmões. É através do ar dos nossos pulmões que faz com que um fole, imaginem um fole que a gente faz o fogo acender na lareira. Esse é o nosso pulmão. A força do nosso pulmão encontra a nossa laringe, certo? E através das musculaturas que a gente tem dentro da nossa laringe, a passagem de ar e a resistência muscular que faz a nossa produção vocal básica, glótica, né? Então, ela vibra através da nossa respiração, da nossa força aerodinâmica, que a gente chama de pulmão, e ao encontrar a resistência muscular desse ar,
passando pela nossa laringe é que faz a produção do nosso som, da nossa voz. E é baixinho, né? As pregas vocais, elas fazem esse movimento por segundo. Na voz masculina, 113 vibrações por segundo, para a gente dizer o E, e 228 para fazer a voz feminina. Isso são os valores em nível de Brasil, tá? Isso está tudo de acordo também com as notas musicais. Que é preciso que vocês tenham muito conhecimento sobre o tom musical, porque é através do desenvolvimento da nossa percepção do nosso tom, da nossa nota, é que vai, cada vez mais vocês vão capazes, se tornando capazes de fazer a monitorização dessa voz. Então, ó, hoje eu tô com uma voz mais grossa. Eu acordei com uma voz mais grossa, mais fadigada. Eu tô nessa nota, né? Eu sei que eu baixei de tom. Ai, hoje eu tô legal, eu tô mais alegre, eu tô mais expansiva, eu tô conseguindo conversar melhor. Eu tô buscando uma região mais aguda, né? Então aí a gente entra nos alto-falantes, né? Esses alto-falantes são imprescindíveis para fazer uma voz mais feminina. O que vocês acham? Ressonadores mais baixos ou ressonadores mais agudos, mais finos? Como se dá essa produção vocal, né? É importante que vocês entendam como que essa laringe funciona, porque nós temos uma laringe masculina e nós temos uma laringe feminina. Como seria a laringe trans, né? Eu fico pensando. A laringe trans, ela está sempre buscando uma adaptação. Mas o que acontece? Mantém como manter um padrão de voz por mais de uma hora, sem um treinamento especializado, né? Porque nós estamos falando de músculo. É igual ao músculo de qualquer corpo, só que nós estamos falando de milímetros de músculo, né? Preguinha vocal, onde que ela se encontra? Onde que ela se encontra? Exatamente nessa região, certo? É pequenininho, né, gente? Nos homens é em torno de 18 a 24 milímetros, nas mulheres bem menos, certo? Então, vamos adaptar? Como é que a gente vai conseguir adaptar isso? Através do predomínio de musculatura. Esse é o nosso treinamento, essa é a nossa fisioterapia, certo? Como fazer isso? Vocês vão aprender no treinamento, tá? Basicamente é isso. Então, voltando para esses aspectos anatômicos, o que a gente vai priorizar no treinamento? Quanto mais essa voz ressoar, ecoar para um alto-falante mais alto, que a gente chama de voz na máscara, que é essa região, mas não fazer isso não é uma ressonância nasal afetiva, eu vou apenas direcionar o som para essa região. Entre eu falar, foco baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou cansar. Automaticamente eu vou baixar. Mas se eu enfocar uma inflexão de voz, né? Por isso eu gosto do gesto. Uma inflexão mais voltada para essa região, olha quanto recurso a gente tem. Sem fazer aquela coisa estereotipada, né? Que é uma voz meio robotizada, que denuncia muito uma voz trans. Não é isso que a gente quer, né? A proposta é padrão vocal dentro da região feminina. Mas se eu falar mais assim, automaticamente eu vou estar botando suavidade, né? Eu não preciso gritar e eu vou estar anulando essa região do peito. Vamos tentar observar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pescoço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu, né? Subiu um pouquinho. Mas se eu botar mais boca, nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A minha voz, gente, é grave. A minha voz é uma voz intermediária. Eu não tenho, nem nunca vou ter uma voz aguda. Eu não vou conseguir falar aqui por muito tempo. Mas eu posso manter uma suavidade, eu posso manter uma sensualidade numa voz média e numa voz grave também. É isso que eu preciso passar para vocês. Como que eu vou passar uma mensagem bacana para minha família, para os meus amigos, pensando em vocês, né? Namorado, namorada, dependente da orientação sexual de vocês, porque a gente sabe que nem sempre, né? Por ser uma mulher trans, a gente tem que necessariamente ser hétero, né? Temos muitos casos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai cansar. Mas se eu disser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o que eu vou estar fazendo? Eu não vou estar cansando, certo? Eu não vou estar cansando porque eu vou estar usando um predomínio mais agudo, mas eu não vou estar forçando nenhuma musculatura que soe falso. Porque vocês vão estar construindo uma condição muito mais efetiva, muito mais assertiva, né? E é por aí que funciona, gente, porque fonoterapia, a gente pensa em terapia, né? E não, fonoterapia é um condicionamento muscular, né? Mas é um condicionamento muscular muito com enfoque terapêutico, mais voltado à condição também emocional, porque a voz e a emoção, elas estão muito interligadas, né? Então a gente vai construindo de acordo com o que vocês desejam, de acordo com os anseios, de acordo com as dores, né? Basicamente essa é a nossa intervenção, porque exercício é chato, né? Um exercício todo voltado, né? Uma terapia toda voltada a isso, sem uma conversa, sem um encontro, sem um olho no olho, independente de ser presencial ou não, é que faz a diferença, porque é voltado ao respeito, né? É o respeito pela dor, é o respeito pelo semelhante, pelo próximo. Então é basicamente isso que a gente faz, tá? Eu preciso que vocês entendam o funcionamento dessa voz, porque é através do funcionamento dessa voz que vocês vão cada vez mais aprimorando o ouvido, a memória auditiva e deixando para lá, para o passado, a memória auditiva da voz masculina. E vocês vão construir o pertencimento dessa voz na região feminina. É muito importante para que vocês consigam lembrar apenas de uma recordação muito remota. E esquecerem, na verdade, como vocês utilizavam essa voz masculina, como recuava, como ressoava para vocês e o quanto isso era uma coisa dolorosa. É basicamente assim que funciona. Então vamos pensar, eu vou fazer pelo menos 3 tons de ressonância para vocês entenderem como a coisa funciona. Entre eu dizer, imagine campainhas de aeroporto em diferentes tons. Boca. E mais aqui. A música está ligada? A música está ligada porque é onde a gente liga e onde
onde a gente aciona tons voltados mais para a região feminina. Por isso técnicas de canto são muito importantes. Técnicas de canto reforçam o padrão vocal mais ajustado e mais feminino, certo? Então é basicamente isso, gente. Pensando e analisando os exemplos de vozes, é onde a gente faz a nossa construção da nossa persona vocal. Na nossa conta, a gente está sempre colocando voz suave, voz mais feminina. E vamos pensar nos exemplos de vozes femininas, as grandes divas. Eu gosto muito de Hollywood e eu fico pensando nas divas de anteriormente, né? E me recorda muito, até pela semelhança de familiar, Ava Gardner. Ava Gardner, ela não tinha uma voz muito voltada, muito sexy, não. Mas ela tinha uma voz muito feminina e muito intermediária, mais voltada para o grave. Mas era suave. Isso deixa de ser sensual, o fato de não ser uma voz aguda? Claro que não. Né? A voz mais feminina, ela se torna feminina quando é encorpada, né, pelos atributos, né, femininos que você já tem. Então, se você tem um corpo mais sexy, um corpo mais adequado, por que não uma voz mais sexy, uma voz mais feminina e uma voz mais suave? Se os contornos são suaves, né, do corpo, se as esculturas são feitas de uma forma sexy, isso precisa necessariamente ser tom feminino? Agudo? Não acredito, não penso dessa maneira. Então, nem sempre o tom é o mais importante. A voz é mais feminina quando ela tem sensualidade, quando ela tem suavidade, quando ela passa uma imagem positiva. É basicamente isso que a gente precisa, na verdade, enfocar como enfoque terapêutico, né? E é isso que a gente vai fazer. Vamos pensar, Vivian Leigh, O Vento Levou. Agudíssima, né? Era suave, tinha uma leve estridência, né? Mas tem mulheres que gostam. É uma voz aguda, muito feminina e muito bonita também. Quase uma vozinha de criança, né? Vivian Leigh. Vamos pensar Tônia Carreiro, a dama, né? Do teatro brasileiro. Tônia Carreiro era uma voz muito grossa. Possivelmente porque usava muito o cigarro, né? O fumo, o tabaco. Mas isso a gente vai falar em outro momento. Vozes mais atuais. Vamos pensar. Vozes mais atuais. Vamos voltar à Ana Carolina, que é a condição mais de tom mais grave que eu conheço em termos de voz feminina, em torno lá, né, das regiões mais graves no pianinho, em torno de Fá, mais ou menos nesse nível, tá? Ivete Sangalo a mesma coisa, tanto que ela brinca, né, que de manhã ela é quase um homem, né, e ela vai melhorando a nossa condição vocal dela a partir das 3 horas da tarde, e isso é muito verdadeiro, tá? Por que é verdadeiro? Porque quando a gente acorda, a tendência é ter meio tom, um tom abaixo da nossa voz. Então não se preocupem mesmo quando vocês estiverem fazendo treinamentos, né, técnicas terapêuticas, a nossa voz ela vai tomando corpo lá para depois do meio-dia, né? A tendência é a gente ficar com uma voz mais rouca, com uma voz mais cansada. E o nosso auge da nossa voz é a partir de torno das 2 às 8 horas da noite. E se a gente vai abalada, né, automaticamente a nossa voz vai ficando mais cansada, porque a gente tem que falar sobre o barulho, né, que a gente chama de competição sonora, todas essas questões. Mas isso a gente vai falar depois. Tá? Então eu dou exemplo dessas duas. Vozes femininas.
agudas. Tem a Silva Pfeiffer também, que é muito conhecida, né? Pelo padrão muito sensual e muito suave e muito grave. Mariana Serrão, uma apresentadora também da televisão, ela tem uma voz profundamente bonita, né? E muito grave, até mais grave que a minha. Mas tem um atributo da sensualidade, tem um atributo da suavidade, né? Onde ela consegue passar uma feminização, né? Dessa voz, que está bem condizente também, né? A sua condição. Ela é uma mulher, né? Como vocês. Eu não vejo diferença, gente. Eu acho que a gente tem que, na verdade, tirar esse estigma, né? Porque é uma dor que pode muito bem ser resolvida, tá? Desde que enfocado de uma forma ética, com respeito, né? As dores, com respeito às queixas de vocês, né? A vergonha, né? Por que a vergonha, né? Vamos passar essa credibilidade vocal, né? De uma forma alegre, de uma forma dinâmica, de uma forma bacana. É basicamente por aí que a gente vai enfatizar, tá? Como exemplos é basicamente isso. Eu acredito que funcionar a laringe adaptando uma condição feminina é muito possível, tá? Uma laringe masculina, ela é maior. Uma laringe feminina, ela é menor. Não só em prega vocal, tá? As preguinhas vocais são menores, femininas, as masculinas são maiores, mas a terapia vai o quê? Ela vai mais ou menos encurtar essa musculatura. Não estou falando de cirurgia, mas ela vai encurtar o predomínio dessa musculatura, porque o músculo responsável pelo tom grave, ele é maior, a prega vocal fica mais promovendo, né, sons baixos, mas uma onda grande, automaticamente uma voz mais grave, com uma condição vocal masculina, certo? Porque é uma outra musculatura, tá? E a musculatura aguda, ela é menor, ela é mais rápida, ela se movimenta com ondas mais curtas e automaticamente a nossa frequência é maior. E sendo a consistência dessa frequência maior, automaticamente o que acontece? Um tom mais agudo, um tom mais grave, um tom mais agudo. É basicamente assim que funciona, tá? Crianças, por exemplo. Crianças têm vozes mais infantilizadas, a laringe é menor, certo? E falando de hormônio, quanto mais cedo, né? Eu comentei isso no início, quanto mais cedo for a redução da testosterona na mulher, melhora a condição para a terapia. Embora a hormonioterapia na voz masculina não efetua, não causa, na verdade, uma redução dessa massa muscular, né? Não acontece. Em casos de homens trans, acontece. Ela consegue fazer com que a nossa voz fique mais grossa. Então, homens trans, sim, se beneficiam mais com a condição hormonal da testosterona, ao contrário das mulheres trans que não se beneficiam com a progesterona, com o estrogênio, né? E algo do gênero. Isso é para médicos, né? Mas, basicamente, a musculatura aguda, ela não sofre, na verdade, o efeito, né? Que a gente gostaria em relação a remédio, né? Em relação a hormônio. Então, a intervenção medicamentosa é importante que vocês entendam. Homens trans se beneficiam. Mulheres trans, vocalmente falando, mulheres trans não se beneficiam. Mas, quanto menos hormônio eu tiver no corpo, menos testosterona fluindo, né? Automaticamente para toda a condição de saúde, né, da pessoa,
muito melhor o efeito como um todo, mas vocalmente não, tá? É isso que é a grande diferença. Então a laringe trans, ela tá no limbo, né? É assim que eu vejo. Ela precisa de uma adaptação, ela precisa se adaptar a uma condição feminina e ela não é uma laringe masculina, né? Então vocês não encontram, na verdade, o time, né? Vocal que a gente chama, porque não tem uma referência. Vocês têm uma referência de uma voz masculina desde a infância, né? Desde que se conhecem por gente, né? Que aquilo ali não diz, aquilo ali não passa, né? A condição da identidade de gênero de vocês. O que vai acontecendo? Muitas vezes vocês vão introjetando e automaticamente vocês vão ficando com vozes mais grossas, cada vez mais baixas. E aí, os distúrbios de comunicação, né? O mutismo, que a gente chama, ausência de fala, ausência de querer se comunicar, ausência de socialização. Aí vem a exclusão, né? São questões mais emocionais. Ansiedade, depressão, estresse fazem parte da vida diária de vocês, né? Consequentemente, se vocês ficam cada vez mais se introjetando, automaticamente vocês podem desenvolver problemas vocais, né? Também de ordem emocional, mas também de ordem física, né? Porque quando a boca cala, né, o órgão fala, como a gente chama, né? Por isso é tão importante cuidar, né, do nosso emocional. E calar, né, automaticamente você vai introjetar doenças, né? Que podem muitas vezes serem físicas, certo? Então é isso que a gente não quer, a gente quer proporcionar cada vez mais, uma adaptação e uma condição assertiva. Se eu conseguir falar ao telefone e o banco, a farmácia ou quem quer que seja passar que é uma senhora, que é uma mulher, eu fico cada vez mais feliz, eu fico cada vez mais torcendo para que isso ocorra, né, no final de um treinamento de uma fonoterapia, tá? Porque é lindo de ver o sorriso, né? Onde você encontra, meu Deus, eu estou realizada porque eu estou sendo ouvida com uma mensagem de voz dentro do meu padrão que eu quero, do meu padrão de voz. Então é por aí que está funcionando, tá? Basicamente é em torno dessa condição que a gente se propõe, na verdade, a passar para vocês treinamentos onde a gente muda o predomínio muscular. Então é isso, é predomínio muscular agudo, predomínio muscular de uma voz mais fina, com atributo de sensualidade, com atributo de suavidade. Suavizar a emissão é diferente de eu falar forte, de eu falar fraco, né? Eu estou colocando uma inflexão onde eu consigo passar uma voz muito mais condizente àquilo que eu quero propor para mim, para o outro. Porque como é que eu toco o outro? Como é que eu seduzo o outro? Como é que eu convenço o outro? Sempre vai ser através da nossa voz. Não estou falando de fala, tá, gente? Estou falando de voz. Voz é o que toca, voz é o que passa a mensagem do que eu sinto, do que eu penso, do que eu sou, né? Penso, logo existo, né? Basicamente é isso, mas sem comunicação verbal a coisa não funciona, porque eu não sou efetivamente competente, eu me sinto incapaz de passar a minha mensagem, né? É onde eu sou um indivíduo
único, né? Masculino, feminino, né? Se eu sou uma mulher, eu não posso falar como homem. Basicamente é isso, né? Se eu sou uma mulher, se eu falar grosso, se eu for confundida com um homem, né? Isso me agride, isso é uma agressão, né? E não é só mulheres trans que passam isso, tá, gente? Existem mulheres que têm vozes virilizadas, existem mulheres que usam, às vezes, hormônio, que precisam usar pela condição de saúde e ficam com uma voz virilizada, fica aqui. Pessoas que fumam, a mesma coisa, porque criam um certo edema é inchaço, tá? O inchaço faz com que a voz fique mais grave e muitas vezes são confundidas com o telefone. Então, pessoas fumantes, pode acontecer muito isso, tá? Pessoas na menopausa, mulheres na menopausa, que são fumantes, que usam, na verdade, também a condição do remédio, né? Da pílula anticoncepcional, também agravam a voz. Então, também são vítimas dessa condição de não serem reconhecidas, né? E de fadigarem, de ficarem com voz rouca, porque também tem essa incompatibilidade de tom, tá? Então, todo mundo, na verdade, precisa, né? Na verdade, de uma ajuda, né? De uma ajuda especializada, de uma ajuda focada, na verdade, nessas condições. Mas eu não acredito em treinamento vocal sem um olhar mais terapêutico, né? Um olhar para as dores. Se eu não trabalhar a dor, eu não trabalho nessa condição de voz. Então eu sempre vou ter um tete-a-tete mais voltado também à dor de cada um de vocês, porque senão eu seria uma fisioterapeuta e não uma fonoaudióloga, né? É isso. Eu gostaria que toda essa trajetória que eu fiz desde 99 tenha a sua validade, né? A sua validade como um treinamento, uma fonoterapia voltada à eliminação não só da ressonância de peito, né? Não só da amplificação das vozes, não só a condição de passar uma imagem, né? De passar uma imagem vocal feminina, de uma adaptação vocal feminina. Eu só vou ser, na verdade, cada vez mais feliz e realizada profissionalmente se eu conseguir tirar a dor. Se eu conseguir tirar a dor e transformar essa dor na alegria e numa autossuperação, vai ter valido a pena todos esses anos, porque é isso que faz a diferença, né? Um terapeuta precisa ser terapeuta, ele não pode ser só técnico. Um terapeuta tem que olhar qual é a dor daquela pessoa, qual é essa auto-exclusão, né? Qual é essa vergonha, qual é esse embuste que se sente. E vocês não são embustes, vocês são apenas pessoas que precisam fazer uma adaptação para passar uma imagem de uma produção vocal feminina. E esse padrão vocal feminino é perfeitamente possível com o treinamento, porque é através do treinamento focado de uma forma terapêutica, voltada mais também à condição emocional de vocês, porque eu não acredito numa outra maneira, senão eu estaria falando balela, né? E eu não gosto de balela, eu gosto de olhar a dor. Então essa é a minha proposta, a proposta de olhar para vocês e conduzi-las, ajudá-las a conduzi-las, que eu não ensino nada, eu ajudo a conduzir, né? São quase 23 anos usando esse tipo de padrão de enfoque e cada vez mais voltado a ampliar cada vez mais a voz de vocês rumo ao objetivo final, que é a voz mais feminina, com sensibilidade e com suavidade.